Aqui eu estou falando de um indivíduo negro, só que, gente, um indivíduo negro, pensa no indivíduo negro de verdade. Não há aquele seu amigo que é um pouquinho mais moreno, não. Um indivíduo negro. E aqui no indivíduo branco, eu estou falando, mas pensa naquela pessoa branca, praticamente albina, aquele indivíduo. Então, nos extremos aqui, eu vou ter o mais negro possível e eu vou ter o mais branco possível sem ser albino. Beleza. Esse indivíduo negro, ele vai ter todos os genes dominantes, então a expressão 100%. Beleza, olha só, eu não estou falando de 4 alelos, 2 pares de genes, como cada par de gene tem 2 alelos, então, ó, 1 alelo, 2 alelos, 3 alelos, 4 alelos. Se 4 alelos me representam 100% de expressão, quanto cada um vai me dar? 25%. Então, ó, o intermediário escuro, ele vai ter dos 4 alelos disponíveis, 3 dominantes e 1 recessivo. Olha só, tendo 3 dominantes e 1 recessivo, o que acontece? A tonalidade de pele dele ainda é escura, mas não como o indivíduo com todo mundo dominante. Porque ele tem um gene dominante a menos. Então, ele vai ter um acúmulo menor de melanina. Quão menor? 75%. Porque, ó, 1 dominante, 25. 2 dominantes, 50. 3 dominantes, 75. Então, se ele tiver Szão, Szinho, Tzão, Tzão, ou Szão, Szão, Tzão, Tzinho, ele vai ter 3 dos 4 genes contribuindo com uma expressão de 75%. O intermediário médio, ele vai ter 2 dominantes e 2 recessivos. Eu caí mais um degrauzinho na minha expressão. Então, ó, 4 dominantes, nenhum recessivo, 100%. 3 dominantes, 1 recessivo, 75%. 2 dominantes e 2 recessivos, fica 50%. E o intermediário claro? Bom, 3 recessivos e 1 dominante. Aqui eu só vou ter contribuição de 1 dos genes. Se eu só tenho a contribuição de 1 dos alelos, eu vou ter uma contribuição de 25. E aí eu vou ter o fenótipo branco, que não tem contribuição nenhuma para a melanina. Tá? É assim que vai funcionar a minha herança quantitativa. Eu vou tendo acúmulo de expressão conforme eu for tendo mais genes dominantes. Então, sempre que a gente for fazer um exercício de herança quantitativa, você já coloca os 2 extremos. O extremo com todo mundo dominante, o extremo com todo mundo recessivo. E aí você vai preenchendo o meio entre eles de acordo com os padrões que vocês forem vendo. Se aqui tivesse um terceiro par de genes, S, T e R, o que ia acontecer? O negro ainda teria todos dominantes? Sim. Só que agora a contribuição de cada um dos genes, se fosse 6, ela não seria mais de 25%, né? 100 dividido por 6 não vai dar conta exata, mas dá 18 e uns quebrados, né? Então, se eu tivesse 3 pares de genes, 6 alelos, cada dominante daria 18%. Se eu tivesse 8, ou seja, 4 pares de genes e 8 alelos, cada alelo contribuiria com 12,5. E aí a gente vai preenchendo de acordo com o que for aparecendo para nós. O detalhe que a gente ia falar depois, mas acabamos falando antes, isso pode tranquilamente ser afetado pela questão ambiental. Tá? Então, a influência do ambiente pode mudar esse padrão tranquilamente, mas a teoria é essa. E aqui, mais uma curiosidade, eu nunca vi isso sendo perguntado em nada, é que eu posso determinar a quantidade de fenótipos. Tá? A quantidade de fenótipos é sempre genótipos mais 1.
Ó, quantos genótipos eu tinha? Eu tinha 1, 2, 3, 4. 4 genes possíveis. Quantos fenótipos possíveis eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, sempre a quantidade de genes mais 1 vai me dar todas as minhas possibilidades de fenótipo. Beleza? A teoria da interação gênica é essa. Só que ela vai ficar muito mais fácil quando a gente vier para cá, ó, e abrir a lista de exercícios. Porque nesse ponto... Opa. Peraí. Nessa lista de exercícios, nós vamos aprender a mexer com os padrões. Peraí que eu perdi onde estava aberto assim. Cadê? Aqui. Beleza. Deixa eu pôr agora para compartilhar essa parte aqui. Share screen. Boa. Por exemplo, vamos lá. Em certa planta, a cor das flores é condicionada por 2 pares de alelos com segregação independente. A determina a cor vermelha, azão, e seu alelo recessivo azinho determina a cor amarela. Czão inibe a manifestação de cor, determinando flores brancas, e é dominante sobre o seu alelo Czinho, que permite a manifestação da cor. Espera-se que a proporção fenotípica da descendência do cruzamento entre as plantas azão, azinho, Czão, Czinho seja D. Então, ó, vamos ver o que ele está me dizendo. O gene A vai me dar uma planta vermelha. Ok. O alelo azinho vai me dar uma planta amarela. Só que a determinação da cor não vai depender somente desses 2 genes. Tem o gene C envolvido. Então, se o alelo C for dominante, vai inibir a manifestação de cor, tornando essas flores brancas. Então, o Czão vai dar uma flor branca, independente do que o A estiver falando. E o alelo Czinho, ele vai me dar a permissão para cor. Então, ele permite. Professor. Oi. Ali no exercício está dizendo assim, proporção fenotípica da descendência, blá blá blá, entre plantas. Aí tá lá, A, Azinho, Czão, Czinho. Só que aí tá só de um indivíduo ou quando é assim, é para os 2 indivíduos? Ó, do cruzamento entre plantas. Então, as duas plantas... Proporção. as duas plantas vão ser azão, Czão, Czinho. Ah, tá. Eu vou cruzar azão, Czão, Czinho, com azão, Czão, Czinho. Lembra como eu falei, quase todas as vezes vai ser isso. E como quase todas as vezes vai ser isso, o que nós já podemos jogar de cara? Ó, 9 indivíduos. Azão alguma coisa, Czão alguma coisa. 3 indivíduos. Azão alguma coisa, Czinho. 3 indivíduos. Azão, azinho, Czão alguma coisa. E 1 indivíduo, azinho, Czinho. Já joga a proporção do Mendel. E agora a gente vai interpretar o que isso quer dizer. Ó, 9 indivíduos, azão alguma coisa, Czão alguma coisa. Que informação que o azão me dá? Vermelho. Que informação que o Czão me dá? Branco, independente do azão. Então, essas minhas 9 plantas vão ser brancas, tá? Pela presença do gene epistático.
essas 3 plantas, ó, azão, vermelho. Czinho permite, então beleza, essa minha planta, ela de fato vai ser vermelha. Vamos para os outros 3. Azinho, azinho. Opa, planta amarela. Czão alguma coisa. Espera aí, o czão manda a planta ser branca, independente do azinho. E o último indivíduo, azinho, azinho, czinho, czinho. O azinho fala amarela, o czinho permite, então, maravilha. Essa minha planta vai ser amarela. Show de bola! Desse jeito, como que vai ficar a minha proporção? Ó, 9 brancas mais 3 brancas, 12 plantas brancas. 3 plantas vermelhas e uma planta amarela. Tem alguma alternativa que fala isso? A primeira. Ó, 12 brancas, 3 vermelhas e uma amarela. Tá aí, então, a resposta da nossa pergunta. Boa. 2. Vou só tomar um gole d'água. Em abóboras, a cor do fruto é determinada por 2 genes de segregação independente. Os genótipos, Czão, Czão e Czão, Czinho, produzem frutos brancos, enquanto Czinho, Czinho é necessário para a produção de um fruto colorido, cuja cor é determinada pelo segundo gene. Cor amarela, Vzão, 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 Vzinho, ou verde, Vzinho, Vzinho. E aí, do cruzamento de 2 plantas brancas heterozigotas para os 2 losses, Czão, Czinho, Vzão, Vzinho, serão produzidos. Beleza. Primeiro passo, sempre, informação do exercício. Tá? Ó, eu vou ter aqui o gene Czão, o alelo Czão, e esse alelo Czão vai me dizer o quê? Branco. Esse meu fruto vai ser branco. O alelo dele recessivo, o Czinho, vai me dizer o quê? Esse fruto vai ter cor. Que cor? A cor que o GNV falar. E as cores do GNV são as seguintes. Se ele tiver o V dominante, vai ser amarelo. Se ele tiver o V recessivo, Vzinho, vai ser verde. Beleza. Estou fazendo que cruzamento? Ó, Czão, Czinho, Vzão, Vzinho, com Czão, Czinho, Vzão, Vzinho. Cruzamento disso, como que vai ficar? Gente, mesmo sempre, ó. 9, Czão, alguma coisa, Vzão, alguma coisa. 3, Vzão, alguma coisa, Czinho, Czinho. 3, Vzinho, Vzinho, Czão, algo. E 1 é Czinho, Czinho, Vzinho, Vzinho. Espera aí que eu só troquei a ordem deles aqui. Aqui vai ser Czão, algo, Vzinho, Vzinho. E aqui vai ser Czinho, Czinho, Vzão, alguma. Não vai mudar em nada, mas só para deixar na ordem do exercício. Muito bem. E agora a gente interpreta. Esses 9 primeiros indivíduos. Czão, branco.
Ah, mas o V tá... não interessa, ó. O Czão vai dar uma planta branca. 3 indivíduos. Czinho. Opa, o Czinho permite um fruto colorido. A cor, quem vai dizer? É o V. Vzão, amarelo. Então, beleza. Esses 3 aqui vão ser amarelo. Os outros 3. Czão alguma coisa. Pô, Czão alguma coisa é branco. E o indivíduo, Czinho, permite cor. Vzinho, a cor é verde. Boa. Boa. Vamos analisar as alternativas, então. Vamos ver qual alternativa fala alguma coisa parecida com essa. 12 de 16 plantas com frutos coloridos. 12 de 16, ó, fruto colorido, eu tenho 3 amarelos aqui e 1 verde aqui. Então, não são 12, são 4 de 16. Está errado. 1 de 16 plantas com frutos amarelos. Amarelos eu tive quanto? Ó, 3 de 16. Então, está errado. 3/4 de plantas com frutos brancos. Ó, quantas plantas eu tive com frutos brancos? 9 aqui e 3 aqui. Então, peraí, eu tive 12 plantas com frutos brancos. Só que quantos eu tenho no total? Eu tive 12 de 16. Vem cá, se eu mandar uma multiplicação por uma divisão por 3 aí, dividir em cima e embaixo por 3, 12 por 3, desculpa, divido por 4. 12 por 4 dá 3, 16 por 4, 4. Então, de fato, ó, eu tive 3/4 de frutos brancos. 12 de 16 é a mesma coisa que 3/4. Então, eu tive 12 de 16 brancos, então 3/4 das minhas plantas foram brancas também. Boa. Fupac. A cor do fruto do pimentão, e aí o nome do pimentão, pode ser vermelha, marrom, amarelo ou verde. E depende da ação de 2 genes, Y e R, onde o fruto será vermelho quando os 2 alelos dominantes estiverem presentes, o fruto será amarelo quando somente um alelo for dominante, e esse alelo for o Y. O fruto será marrom quando o alelo dominante R estiver presente, e o fruto será verde se não houver alelos dominantes no genótipo. Do cruzamento entre 2 plantas dihíbridas, obtiveram-se 569 descendentes, distribuídos da seguinte proporção fenotípica: vermelho, amarelo, vermelho 308, amarelo 110, marrom 115 e verde 36. De posse dos dados, pode-se concluir que a herança da cor do pimentão é um caso de... Sim. Caso de quê? Bom, eu estou vendo aqui uma característica que é determinada por um par de genes. Tranquilo. Ele está falando acúmulo de expressão? Não está. Em alguma parte do exercício, existiu a palavra inibição ou permissão? Também não. Também não. Então, não é um exercício de epistasia. Mas o que eu estou vendo? Ó, eu estou vendo os 2 alelos trabalhando igualmente para dar o meu fenótipo.
Quando os dois alelos trabalham igualmente para dar o fenótipo, sem epistasia e sem acúmulo de expressão, isso cai em qual tipo? Isso é uma interação gênica complementar. Então, vamos ver onde que fala. Por que que ele é complementar, senhor? Hã? Por que que ele é complementar? Porque ninguém está inibindo ninguém, você não está tendo acúmulo de expressão nenhuma, e o mais importante, você tem 4 características distintas. Pega lá na aula o exemplo que eu dei. Crista rosa, crista noz, crista rosa, crista ervilha, crista sim. Então, sempre quando eu tiver um par de genes que todos os meus fenótipos possíveis forem diferentes, isso é uma questão de herança complementar. Quer dizer que os dois genes estão trabalhando em conjunto para me dar aquelas características. Ninguém está inibindo ninguém, ninguém está permitindo ninguém, ninguém está se somando a ninguém. Os dois estão contribuindo igualmente para você ter um tipo de fenótipo. E aí, outro tipo, outro tipo. Porque dois diferentes estão interagindo e formando outro tipo, então é a complementar. Isso. Isso, exatamente. Ninguém inibe ninguém, ninguém está tretando com ninguém, está todo mundo suave, todo mundo sossegado. Então, maravilha. Na cebola, a presença de um alelo dominante C determina a produção do bulbo pigmentado. Em cebolas, Czão-Czinho, a enzima que catalisa a formação de pigmento não é produzida, o que dá uma cebola branca. Outro gene herdado de forma independente apresenta o alelo Bzão, que impede a manifestação do gene Czão. Homozigotos Bzão-Bzinho não têm a manifestação da cor do bulbo impedida. Quais as proporções fenotípicas esperadas do cruzamento de cebolas homozigotas coloridas com Bzão, Czão-Czinho? Tá. Nesse exercício, ele foi semi-filha da puta, por quê? Eu já não estou mais cruzando heterozigoto com heterozigoto. Então, vamos ver o que aparece. Primeiro passo, informações. Que informações que eu vou ter? Eu vou ter um alelo Czão, que vai me dar um bulbo colorido. Eu vou ter o seu alelo Czinho, que vai me dar um bulbo. Não é produzido, então a minha semente fica branca. Aí que ficou Czão também. Beleza. Outro gene apresenta o alelo B, que impede a manifestação do gene C. Então, beleza. Bzão impede, e aí fica branco. E o Bzinho permite a manifestação do gene C. Maravilha, maravilha, maravilha. Quais as proporções fenotípicas esperadas do cruzamento de cebolas homozigotas coloridas com Bzão, Czão, Czinho? Gente, ó, homozigotas coloridas. Para ela ser homozigota colorida, o que acontece? Ó? Ela tem que ter o gene da cor, não é? Beleza. Se ela é homozigota colorida, ela só pode ser Czão, porque me disse homozigota. E para ela Bzinho, né? E para ela ser colorida, ó, o gene B precisa permitir o bagulho aqui. Então eu tenho que ser Czão, Bzão, Bzinho,
cruzando com esse que ele pediu aqui. Então, eu vou até colocar na mesma ordem do outro. Bzão, Bzinho, Czão, Czão. E eu vou cruzar com Bzão, Bzão, Czão, Czinho, que foi o que ele me deu no enunciado. Show de bola, maravilha. Beleza. Ele foi filha da puta, mas nem tanto. Ele foi semi-gente boa. Por quê? Cara, o indivíduo Bzão, Bzinho, o indivíduo Bzinho, Bzinho, ele só vai produzir gameta Bzinho. Czão, Czão, ele só vai produzir gameta Czão. Esse outro indivíduo, ele só vai produzir gametas Bzão, porque é a única coisa que ele tem para mandar, e Czinho, que também é a única coisa que ele tem para mandar. Então, esse meu cruzamento, ó, o que vai acontecer? Todos os descendentes desse grupo vão ser, ó, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Eu só vou ter esse gameta em todos os casos, encontrando com esse gameta em todos os casos. Então, ficaria Bzinho, Bzão, Czão, Czinho. Aí a gente só arruma, né? Do jeito que fica mais elegante. Enfim. Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, esses indivíduos vão ser o quê? Ó, Bzão impede a cor. Bzão impede a cor, ele vai ser branco. Todos os indivíduos vão ser brancos. Vamos ver que alternativa fala isso. 9,16 branco e 7,16 colorida, não. Não. E, né? 16 de 16 cebolas brancas. Todo mundo branca por quê? Bzão. Todo mundo é Bzão, Bzinho. E a presença do Bzão faz com que elas fiquem brancas. Boa. Para acabar, suponha que a diferença entre uma planta de 100 centímetros de estatura e uma de 160 é devido a dois pares de genes de efeitos iguais e aditivos. A planta de 160 é duplo ou homozigoto dominante e a planta de 100 centímetros é duplo ou homozigoto recessivo. Cruzando uma planta duplo heterozigota com uma duplo homozigota recessiva, pode-se prever que entre os descendentes vamos ter. Vai sair 50-50. Não. Eu Não? amo esse exercício. É o seguinte, ó. Ele falou para mim que, ó, eu vou ter o cara dominantão do bagulho, completamente dominante. Então, mano, azão, azão, bezão, bezão. Uma planta de azão, azão, bezão, bezão, ela tem 160 centímetros. E uma planta totalmente recessiva, ela tem 100 centímetros. Show de bola. Bicho, quantos alelos eu tenho aqui? 4, não é? Exato. Qual é a minha diferença entre o maior e o menor? Não é 60 centímetros? Sim. Então, ó, 4 genes dão 60 centímetros. Quanto que um gene vai dar? Eu vou colocar até outra 4 alelos, né? Quanto um alelo vai dar? Um alelo vai dar X. Se vocês fizerem a regra de 3, vocês vão perceber que cada alelo contribui com 15 centímetros. Então, vejam, aqui no meio, o que eu vou ter? Eu vou ter as plantas de 145 centímetros, que vão ser aquelas que vão ter 3 dominantes e 1 recessivo. Eu vou ter as plantas que podem ter 2 dominantes e
2 recessivos. E aí essas plantas vão ter 130 centímetros. E eu posso ter também, deixa eu ver se eu consigo ir para cima em algum ponto. Consigo. E eu vou ter as minhas plantas que tem um dominante e 3 recessivos. Essas minhas plantas vão ter 115 centímetros. Então, olha só o que está acontecendo. Eu estou tendo um acúmulo de expressão de acordo com o acúmulo de genes. Beleza. Agora, a gente vai para o meu cruzamento. O que está acontecendo? Eu estou cruzando uma planta duplo heterozigota, azão, azinho, bezão, bezinho, com uma duplo homozigota recessiva, azinho, azinho, bezinho, bezinho. O que isso pode me dar? Gente, e aí? Vocês concordam que esses meus gametas da minha planta recessiva vão ser totalmente azão, bezinho? Só. Então, vejam. Os gametas dessa minha planta podem ser como? Azão, bezão. Azão, bezinho. Azinho, bezão. Azinho, bezinho. Tá? Então, eu posso ter esses 4 tipos de gametas no meu cruzamento daqui. O que a gente vai fazer? Ver o que dá, ó. Azão, bezão com azinho, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, bezinho com azinho, bezinho. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Azão, bezinho com azinho, bezão com azinho, bezinho, ó. Azinho, azinho, bezão, bezinho. E por fim, azinho, 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 bezinho com azinho, bezinho, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Essa minha planta aqui, ó, 2 dominantes e 2 recessivos, 130. Essa minha planta aqui, 3 recessivos, 1 dominante, 115. Essa minha planta aqui, 3 recessivos, 1 dominante, 115. E essa minha última planta, todo mundo recessivo, 100. Metade com 115, 25 com 130, 25 com 100. Alternativa A. Ok? Seremos cortados, mas terminamos a lista.